Sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho que acontece todas as quintas-feiras aqui neste canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, compartilhe este vídeo se gostar, se não gostar também compartilhe, comente. Precisamos de criar engajamento, precisamos de fazer com que o vídeo se expanda para mais gente, não é? Criar relevância dentro da plataforma e fazer com que se apresente para mais pessoas e mais pessoas assistam. Então vamos começar mais um Evangelho quinta-feira e começamos sempre com a nossa oração, que deve ser sempre simples e singela. Obrigado, Pai amado, obrigado a todos aqueles que vêm por bem e por amor, que trazem mensagens positivas, que vêm ajudar, que vêm fazer fortalecer e crescer a humanidade. Obrigado, Pai, obrigado, amado Cristo, nosso Mestre, nosso Governador. Que assim seja. Então, vamos ver o tema. O tema para hoje é preservar-se da avareza. Isto está no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Mestre, diz ao meu irmão que divida comigo a herança que nos coube. Mas Jesus lhe disse: Ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: tendo cuidado de vos preservar de toda avareza, porque em qualquer abundância em que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que ele possua. A seguir contou-lhe esta parábola. Havia um homem rico, cujas terras tinham produzido abundantemente, e ele se entretinha com estes pensamentos: que farei? Pois não tenho lugar onde possa guardar tudo o que tenho para colher. Eis o que farei, disse ele. Demolirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e nele colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma, tens bastantes bens de reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Deus, porém, ao mesmo tempo disse ao homem: insensato que tu és, esta noite mesmo virão em busca da tua alma, e para que servirão as coisas que tu juntaste? É o que acontece àquele que acumula tesouro para si e que não é rico diante de Deus. Lucas 12, de 13 a 21. O que é avareza? Avareza é o apego demasiado ao dinheiro. É quando nós nos apegamos demasiado ao dinheiro, à riqueza, todas essas coisas. Então, ele está aqui a dizer que devemos ter cuidado em não nos apegarmos à avareza. E ainda disse mais que em qualquer abundância em que nos encontramos, não é? A nossa vida, não depende de qualquer bem que nós possuímos. Ou seja, a nossa vida em si, ela não depende de qualquer bem que nós possuímos. Tanto a vida do corpo quanto do espírito. Mas a vida do corpo, ela não depende necessariamente dos bens que nós possuímos. Porque os bens que nós possuímos são transitórios. Agora estão connosco e depois podem não estar mais. E se nós depositarmos toda a nossa felicidade, todo o nosso bem-estar no bem que nós possuímos, se ele nos for retirado, nós vamos sofrer muito. Por quê?
Porquê? Porque uma vez retirado a fonte da nossa felicidade, a nossa felicidade acaba, ou pelo menos diminui fortemente. Se nós dizermos que a nossa felicidade é qualquer bem que nós tenhamos, logo aquele bem torna-se a nossa fonte de felicidade. E se aquele bem for roubado, for tirado, nós perdemos automaticamente a nossa felicidade. Logo, a nossa felicidade não pode, em momento nenhum, ser exportada para um bem ou para qualquer outra coisa. A nossa felicidade depende de nós próprios. A nossa vida depende de nós próprios. É claro que tendo menos preocupações quanto aquilo que nós vamos comer ou quanto aquilo que nós havemos de beber, é sempre muito melhor. Claro que tendo dinheiro para termos uma boa alimentação não faz mal a ninguém, não é? Mas ainda assim a nossa vida não depende de qualquer bem que nós possuímos, não é? E a nossa felicidade principalmente não depende de qualquer bem que nós possuímos. E nesta parábola aqui, onde o homem rico, não é? No final, depois de ter colhido toda a sua riqueza, vem e diz assim: minha alma, tens bastante bens, de reserva para muitos anos, descansa, come e bebe, regala-te. Quando ele diz isto aqui, ele está a dizer o quê? Está a envaidecer-se. Está a envaidecer-se por aquilo que ele conquistou, por aquilo que ele conseguiu angariar. Não é? E não é mau. Não é mau nós termos alguma felicidade pelo aquilo que a gente conseguiu angariar. Mas é mau nós criamos vaidade sobre aquilo que conseguimos angariar, como se nos considerássemos superiores àqueles que não os têm. E o sofrimento da pessoa começa sempre pelo demasiado apego à coisa material. Ele ao dizer-se para a alma dele se deliciar, na verdade se dizer para o corpo dele se deliciar, né? Porque quem come e bebe é o corpo, não é a alma. Não é? Mas ele dirigiu-se à alma, dirigiu-se à sua essência, se bem que quem faz isso tudo é o corpo, não é a alma. Sem saber que a nossa vida, a vida do nosso corpo, ela não depende da nossa boa vontade e nem da nossa vontade. Ela é independente da nossa vontade, uma vez que ela pode ser retirada a qualquer altura, porque qualquer um de nós pode desencarnar a qualquer instante. E desencarnado a qualquer instante, nós perdemos o controle sobre o corpo que aqui ficou. E o que aconteceu com este indivíduo que aqui apresenta que é apresentado nesta parábola é que Deus diz a ele: tu és um insensato, não é? Quem vai ficar com os bens que tu acumulaste, com o teu tesouro? Logo, a pessoa que é demasiado avarento, que é demasiado apegado ao dinheiro, o que vai acontecer com o dinheiro que ele angariou quando desencarnar? Logo, não vai ficar com ele. Vai ficar com os herdeiros, não é? Seja ele com os filhos, com a mulher, até pode ser com o pai, com a mãe ou com o irmão, caso não tenha nenhum herdeiro direto. Mas não vai ficar com ele. Independentemente de quem seja entregue o dinheiro, não vai ficar com ele porque o corpo já morreu e o espírito não vai precisar de dinheiro. Logo, esta pessoa é insensata, por isso que isto é insensato. Não é? E normalmente o avarento não distribui e não dá absolutamente nada a ninguém. Ele só quer tudo, absolutamente tudo para ele. Ele não quer dar nada a ninguém.
E aqui bem se vê que este homem já era muito rico, não é? E conseguiu, e só no final é que ele diz: agora podes te divertir, podes beber e podes comer. Significa que talvez ele se privava, inclusive, deste, deste alimento, desta bebida, devia comer mal. São aqueles que nós podemos chamar de miseráveis, não é? Têm muito dinheiro, mas vivem mal. Não ajudam ninguém, eles próprios, muitos deles não se ajudam a si próprios, comem mal, dormem mal, tudo para angariar muita riqueza. Têm bilhões, mas vivem que nem pobres miseráveis. É muito triste. E quando morre, o dinheiro será entregue a outra pessoa. E essa outra pessoa vai gastar aquele dinheiro em frações de segundos. Ou seja, todo o dinheiro que ele juntou em 10, 15, 20 anos de trabalho, que não quis gastar centavo algum, vai ser gasto, nós dizemos aqui, vai ser torrado em alguns segundos, alguns dias, talvez, dependendo do volume de dinheiro da riqueza que essa pessoa deixou, não é? E o sofrimento deste homem será muito grande, porque vai ver no lado espiritual o seu dinheiro a ser torrado a torto e a direito, não é? De forma desordenada até, porque as pessoas que estão ávidas por herdar uma riqueza, quando herdam, elas gastam, elas nem sequer vão querer pensar duas vezes, eles vão gastar tudo. E toda aquela angústia melhor, todo aquele cuidado que nós tivemos ao dedicar-se demasiado dinheiro, vai por água abaixo. Então, é um sofrimento estranho e estúpido ao mesmo tempo. Mas, infelizmente, é assim que nós, enquanto seres humanos, somos. Sofremos por coisas desnecessárias. Então, não devemos acumular os tesouros da terra, e sim acumular os tesouros do céu, como já recomendou o nosso Mestre Cristo. Não é? Então, a este irmão que queria herdar e partilhar logo a herança, devemos nos preocupar primeiro com aquilo que é a nossa verdadeira herança. Ou seja, nós somos herdeiros de nós próprios. Nós somos herdeiros de nós próprios. As nossas alegrias ou os nossos sofrimentos de hoje têm a ver com o bem ou o mal que nós plantamos e projetamos em existências anteriores. Então, se não quer sofrer já, começa a alterar toda a sua essência, tudo aquilo que hoje é muito importante, reveja se de facto é mesmo importante assim. Porque é importante sim fazer o bem e não ser uma pessoa boa. Porque ser uma pessoa boa é apenas uma prisão, é apenas algo da personalidade. Mas é importante nós fazermos o bem e desejarmos sempre o bem. Estejamos juntos até a próxima quinta-feira, no próximo Evangelho no Lar. Compartilhe, comente, seja um membro deste canal. Até a próxima quinta-feira e até lá seja feliz.